E nesse vídeo, nós vamos ter um debate sobre um assunto que sempre traz muitas dúvidas. O cristão pode tomar bebida alcoólica ou não? Deixe a sua opinião nos comentários. Eu queria começar meu momento de fala dizendo que a gente não acha mesmo, né? O pastor falou que vai ser um debate entre aspas, eu creio que vai ser mais ou menos isso mesmo. Porque a gente não acha nenhum texto em toda a Bíblia Sagrada que seja pecado ingerir bebida alcoólica. Não tem nenhum texto. Biblicamente falando, no Antigo Testamento, existem 3 palavras principais relacionadas à bebida alcoólica, né? E o senhor que é um grande hebraísta, né, pastor? Vou tentar me arriscar aqui, né? A primeira palavra é yahin, né? Que significa vinho. E a gente vai ver ela aparecendo 140 vezes na Bíblia Sagrada. E ela é usada de uma forma geral para referir ao vinho, ao consumo do vinho na época. Outra é o tirosh, né? Que é o vinho novo, ou mosto. A gente vai ver dizendo acerca dela 38 vezes na Bíblia Sagrada. Outro termo é o shiklá, né? Que significa bebida forte, ou até mesmo a cerveja, né? Em si. E a gente vai ver falando dela 21 vezes. E das 21 vezes que é falado acerca dela, 19 das ocorrências, o uso é 100% condenado, né? No antigo, isso daí vai totalizar 199 menções acerca da bebida alcoólica no Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, a gente vê uma palavra só, né? Tanto usado para bebida alcoólica ou suco de uva em si, que é oinos, né? E a gente vai ver 33 vezes essa palavra sendo mencionada no Novo Testamento. Porém, pastor César e pastor Fabiano, a Bíblia, ela deixa bem claro que o ficar bêbado, né? E o dar o mau exemplo é um pecado. É um pecado, isso daí é nítido. E existe uma linha tênue entre a sobriedade e a embriaguez. Existe uma linha tênue, né? E ela é muito pequena, essa linha tênue. Se o tema do debate fosse hoje, é pecado o crente ingerir bebida alcoólica, logo eu ia dizer assim de primeira que não é pecado. Mas esse não é o tema, né? O tema é, o crente ele pode ingerir bebida alcoólica? E a resposta é não, né? Por N fatores que a gente vai desenvolver no decorrer dos argumentos aqui nessa manhã. Legal. Pastor Fabiano, sua opinião inicial quando alguém chega, pastor, e aí, posso tomar, não posso? Não sei o quê. A minha opinião é sempre baseado na cultura, né? Eu não posso dizer que é pecado o crente beber bebida alcoólica, porque a Bíblia não diz que é pecado. A gente não pode atribuir pecado a uma coisa que a Bíblia não diz que é pecado. A Bíblia diz que a embriaguez é pecado, né? Então, tem que existir um certo equilíbrio entre o beber a bebida alcoólica e a embriaguez. Como o tema é se é pecado, e eu acredito que pessoas cristãs podem beber bebida alcoólica e não estão em pecado e não estão se embriagando e isso não impede essas pessoas de adorar a Deus, de servir a Deus, enfim. O pastor ele pegou e citou o texto de João no capítulo 2, falando acerca que Jesus ele multiplicou, né? Ele transformou a água em vinho ali. Eu tenho um problema com esse texto. Por quê? Se a gente olhar a Bíblia como um todo, a gente vai ver várias passagens condenando a embriaguez, né? Condenando a embriaguez como um pecado. E o texto em si fala que ele pegou e ele transformou a água em vinho, transforma a água em vinho, e o povo já estava bêbado, né? Já estava bêbado. Se ele transformasse... Desculpa, o texto não diz que o povo estava bêbado. Ah, sim, mas dar-se a entender, perdão. Mas você fala assim, altos do vinho, né? Isso mesmo. Aí, o que a gente consegue trazer como interpretação acerca disso daí? Que como que Jesus ele vai transformar a água, o oinos aí, né? Que a gente fica meio sem entender se é o oinos suco da uva ou o oinos bebida alcoólica. Sendo que o povo já estava embriagado e ia se embriagar mais ainda, né? Então eu tenho uma dificuldade em questão desse texto aí. E a gente como cristão... Mas a sua dificuldade, eu não entendi qual que é. A minha dificuldade é acreditar que esse vinho foi alcoólico. Por quê? Porque o povo já estava embriagado, né? Se ia romper com um preceito bíblico em questão da embriaguez. Se pegasse, ele transformasse esse vinho em um vinho alcoólico,
né? Então o senhor acredita que o povo estava embriagado e Jesus pegou a água e transformou em suco de uva e o povo falou assim, esse é o melhor vinho? Eu acredito que não foi é uma opinião minha como teólogo, né? Eu acredito que não foi a transformação, e eu acredito que não foi em vinho mesmo. Eu acredito que não foi em vinho. Bom, Maria foi até Jesus e pediu para que Jesus fizesse alguma coisa, porque era uma festa de casamento. Acabou o vinho, e seria uma vergonha para os convidados, para as pessoas estarem numa festa e não terem mais o vinho, que na cultura deles alegra o coração e tudo mais, e é de momento festivo. Eu não acredito que aquele povo estava embriagado, porque senão Maria não precisaria pedir para Jesus fazer alguma coisa em relação a isso, e a festa teria um término ali, já que as pessoas passaram da conta na sua bebida. Mas ela vai desesperada até Jesus e pede para que ele faça alguma coisa, porque seria uma vergonha não ter mais vinho numa festa que ainda estava em andamento. Então eu tenho essa interpretação, porque quando o texto diz que o melhor vinho foi dado no final, e não pode ser bebida suco de uva, não tem como ser bebida de suco de uva, mas sim o teor da qualidade do vinho que é alcoólico. Uma pergunta, o senhor entende, já que o senhor entendeu que lá o vinho não é alcoólico de João 2, que Jesus nunca tomou vinho também? Eu acredito que ele tomou vinho, sim. Ah, tá. Eu acredito, sim. Segue aí sua participação. Quando a gente entra no contexto bíblico, né? A gente vai ver um texto lá em Efésios capítulo 5, no versículo 18, que Paulo ele vai nos dizer que não devemos nos embriagar com vinho, né? Agora já em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, Paulo ele vai dizer que tudo o quanto a gente fazer, né? Tudo quanto fazemos deve ser para glorificar a Deus. Tudo quanto fazemos deve ser para glorificar a Deus. Inclusive, as nossas escolhas com beber ou não, né? Também faz parte dessa visão de glorificar a Deus. E, na minha opinião, eu não vejo nenhum ponto positivo em glorificar a Deus na ingestão do álcool em si. Não vejo nenhum ponto positivo em glorificar a Deus na ingestão de álcool. Como o pastor citou, antigamente o vinho, eles até colocavam a água, né, para tentar amenizar o teor alcoólico. Mas hoje as bebidas, elas têm um teor alcoólico muito, muito, muito grande, né? E o impacto do álcool no nosso comportamento, na saúde, até na nossa vida com Deus, né? A gente não pode ignorar isso. A gente não pode ignorar isso. A ciência ela vai mostrar que o álcool ele mexe com o cérebro, mesmo em pequenas quantidades, ele afeta também o nosso julgamento, além de acabar com relacionamentos. A gente vê casamentos sendo destruídos por conta do álcool e por aí vai. Há uma necessidade da gente pensar que como isso influencia a nossa caminhada cristã, né? Como cristãos, a bebida alcoólica ela tem mais malefício do que benefícios em si. Principalmente para nós cristãos, entre conduta moral, entre conduta ética e por aí vai. Se não existe nenhuma causa prejudicial que leve a pessoa à embriaguez e a pessoa tem a prática, eu não vejo nenhum problema. Limites todos nós temos que ter na vida, em todos os ambientes de equilíbrio, a gente precisa ter limites e equilíbrio. Isso faz parte do ser humano na vida, a disciplina, o equilíbrio, não é só com a bebida, mas é em todas as áreas da nossa vida. Eu concordo com o Senhor que esse não deve ser uma pauta de apologia para a igreja. Eu acho que isso é mais uma coisa particular das pessoas e que a igreja deve ensinar dentro da luz das Escrituras. Quando a gente coloca que é pecado, a gente está saindo da luz das Escrituras, né? A gente está criando doutrina, e a própria Bíblia também manda você respeitar a cultura. Mas quando você usa como doutrina bíblica, você está dizendo uma inverdade.